choro ilewao, awa choro ilewao, esinka okwe, esinka okwe kawama choro, awa choro ilewao. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a apresentadora Ekédia Ana Paula. Bom dia, Ekédia Ana Paula. Bom dia, Bé. Eu sou Ebomi Anderson de Otim e esse é o meu, o seu, o nosso portal ancestral. O nosso programa, Portal Ancestral, hoje em edição especial, para falarmos da religião, que através do tempo e de sua história, nos traz o sentido das palavras resistir, persistir e, como se não bastasse, pertencer. O sentido de pertencimento ao Aí. Prepare-se para uma bela viagem a bordo das forças da natureza. Sim, vamos falar do Candomblé. Pois é, Kédia. Em tempos difíceis, onde o preconceito e a ignorância ainda assolam o nosso país, se faz necessário resistir para que essa filosofia de vida não seja massacrada pela intolerância. O Candomblé é uma religião, uma tradição cultural afro-brasileira que transcendeu o tempo e a história através da sua oralidade. Decorrente da brutal diáspora africana, esse movimento migratório forçado retirou da África milhões de pretos escravizados. Entre as regiões mais violentadas e dilapidadas pelos europeus estão o que hoje chamamos de Moçambique, Benin, Angola, Nigéria e Togo, cujos nomes não dão conta da enorme diversidade étnica e cultural presente naqueles territórios. Estas identidades, inclusive, foram forjadas por generalizações dos europeus sobre a cultura dos diversos grupos étnicos africanos, como menciona Pierre Verger a respeito dos Yorubás, cuja terra hoje está localizada entre o estado da Nigéria e do Benin. Nas palavras de Verger, essas diferenças não se perderam na diáspora, tanto que, nas tradições religiosas afro-brasileiras, essas identidades estão presentes nas referências aos cultos, que aqui foram reformulados e reconhecidos como nações. Quetu, Jeje, Angola, Efon, entre outras. Deve-se lembrar que essa multiplicidade de nações implica diretamente nos seus ritos, divindades e cânticos específicos, uma vez que estão impregnados nas suas origens. Ainda que as tradições dialoguem entre si, é muito importante ressaltar que os saberes e os fazeres se manifestam de acordo com cada tradição. Alertando que algumas nações são muito pouco estudadas no Brasil, o que traz dificuldades já no levantamento de questões que envolvem a sua própria origem. E para entendermos um pouco como nasce a religião no Brasil, vamos mergulhar na história das principais nações que constituem o candomblé brasileiro. Agora, diretamente mergulhados em terras Fon, vamos chamar nossos correspondentes, Fabiana de Oxum, Vitor Togum e Denise do Xoguian, para falar um pouco sobre o Jeje em território brasileiro. É com vocês. Você sabia que a formação do candomblé na Bahia teve como pilar central a nação Jeje? Dr. Luiz Nicolau Parés, autor do livro A Formação do Candomblé Jeje na Bahia, fez uma pesquisa baseada em fontes de diversos arquivos e entrevistas diretas em terreiros. E segundo Parés, a demonstração empírica da presença do Jeje no processo de formação do candomblé é indiscutível e é datada desde meados do século XVIII até a década de 1860. Portanto,
Essa nação fez parte da formação ritual e linguística do candomblé como conhecemos hoje. Paré se baseou nos registros da movimentação do tráfico de escravos da época, da Costa da Mina para a Baía de Todos os Santos, em fontes jornalísticas, envolvendo ações policiais e de membros da elite política no século XIX, assim como também em citação em documentos oficiais da palavra Vodum, utilizado no jeje para identificar as divindades, espíritos ancestrais. Paré conta que fora das cidades, templos foram institucionalizados no formato jeje, como o culto a um panteão de divindades, ao contrário de apenas um local de adoração para uma divindade apenas, como na tradição iorubá. Segundo esse pesquisador, nos templos Nagô, presenciamos um culto pluralista de várias divindades justamente por essa influência jeje de adoração aos voduns. Bom dia a todos. Estou vindo aqui hoje para falar um pouco para vocês de algumas características da nação jeje, do candomblé. Foi onde eu tive meu primeiro contato com o orixá há muitos anos atrás. Então, você sabia que no Euefon, um dos dialetos falados no candomblé jeje, o templo é chamado de Kwe, que quer dizer casa, e se pronuncia Ruê, e a bênção é o Colofé, na tradição Savalu no Indaloime. Toda casa jeje tem que ser situada afastada das ruas, dentro das florestas, onde existe espaço com árvores sagradas e rios. Tem uma ligação profunda com as matas, com o culto dos atinsas, árvores sagradas, e os animais exóticos, tais como o leopardo, o crocodilo, o pantera, o gavião, o elefante, que são identificados como voduns. Então esse espaço sagrado, esse grande sítio, essa grande fazenda onde fica o Kwe, chama-se Rampkame, que quer dizer fazenda na língua Euefon. Sendo assim, a casa Kwe e o local onde fica situado o candomblé é Rampkame. No Maranhão, predomina o culto às divindades como Azoanador e Toboses, e vários voduns onde a sacerdotisa é chamada de Doné Guaiaqui, e os sacerdotes masculinos, Doté, Rungbono, dependendo da tradição. No Brasil eram chamados de jeje, do iorubá Adjadi, que significa estrangeiros. Eles introduziram seu culto inicialmente na região da Bahia, dentre eles escravizados, uma mulher chamada Ludovínia Pessoa, iniciada de Vodungum, natural da cidade de Marim, na África, mais tarde conhecida como Ogum Rainha, foi escolhida para fundar 3 templos. Revioçô Zogodô Bogum Malé Rondó, conhecido como Terreiro do Bogum, em Cachoeira. A data de fundação acredita-se que passou a existir no início de 1800 ou até antes. O templo para o Vodum Dambecém, o Kwe seja Rundê, e o templo para o Vodum Ajunsum Sapatá Savalu, que foi fundado mais tarde pela africana Gaiacu Satu, o Kipoegi, atualmente Cacunda de Iaiá. Outra importante ancestral em jeje foi Gaiacu Luísa, que em 1952 fundou o Runkipame, a Ionon Runtologia. A primeira casa de jeje tombada como patrimônio histórico foi em 4 de dezembro de 2014, o terreiro Zugbodô Bogum Malé Seja Undê, fundado há mais de 157 anos. Você sabia que Antônio Pinto de Oliveira, conhecido como Tata Fomutinho, ou Oxum Ojuntô Deuí, foi o primeiro homem a ser iniciado por Mãe Maria Angorense em Sejaundê, já que por tradição jamais havia iniciado um homem, postura que ela pretendia manter, mas consultando os búzios rendeu-se às vontades de Oxum. E, em 1930, Antônio foi para o Rio de Janeiro, fundou o Kwe Seja Nossó em Santo Cristo, levando um pouco do que lá aprendeu e espalhando o nome Seja Rundê aos cariocas. Nossa, muito obrigado aos nossos repórteres, Egbo Fabiana do Oxum, aos Iaôs Vitor do Ogum e Denise de Oxoguian, pelo rico e excepcional trabalho realizado.
Agora, nosso querido irmão Daniel Jairá também vem trazendo muitas informações sobre a nação de Angola. Vamos assistir? É com você, Daniel. De bandulu langolense, lunda muxicongo kiguá inquisie, lunda muxicongo. De bandulu langolense, lunda muxicongo kiguá inquisie, lunda muxicongo. Nação Angola, Congo, no Brasil. Para falar desse assunto, precisamos contar a sua origem. No século XV até o século XVIII, o Brasil recebeu os escravos de origem africanas vindos de diversas regiões da África, principalmente a grande região Banto. Os Bantos eram assim chamados porque esta região habitava diversas etnias, mas com cultura e linguística bem parecidas. Iguais aos índios tupis, os africanos tiveram que se adaptar com a nova realidade em suas vidas. Eles passaram pela aculturação, ou seja, eram obrigados a aceitar a cultura ocidental e a religião. Com a mudança de seus nomes no batismo católico, eles eram proibidos pelos seus donos de praticarem suas crenças, seus costumes e sua cultura. Os africanos não aceitaram essas proibições impostas pelos seus senhores. E para solucionar esse problema, surgiu o sincretismo religioso, que é uma paridade entre os inquices da cultura banto, que são as divindades mantenedoras e detentoras das forças da natureza, com os santos católicos. Sendo assim, eles poderiam fazer seus cultos aos inquices sem chamar grande atenção. As primeiras manifestações religiosas voltadas para a cultura banto foi chamada de calundo. O calundo era feito assim, eram reuniões pequenas e com o tempo foi ganhando popularidade, ou seja, foram aceitas pelos seus senhores de modo que se tornou muito popular. E no século XVIII chamou-se candomblé. O calundo foi importante para o candomblé porque também fundamentou e estruturou o que hoje temos como terreiro, casa de candomblé, barracão e leaxé de Angola. Os africanos, com o tempo, foram realizando seus cultos dentro da tradição banto e na oralidade foram passando para seus descendentes todo aquele conhecimento, todos aqueles fundamentos da tradição banto. Não se tem registro dos primeiros terreiros de Angola, mas por volta do século XVIII, no início do século XIX, temos registro dos personagens que fundaram suas casas de candomblé, dando origem a diversas raízes do candomblé Angola. A partir do ano de 1850, surgiu a senhora Maria Genoveva do Bonfim, mais conhecida como Sinhá Maria Neném, ou Mameto Tuenda Uzambi. Foi dirigente do terreiro Tubenci, que é a casa mais antiga do candomblé da Bahia, de Angola. E por suas mãos iniciou o culto aos inquices outros personagens como o Tata Cambambi e o Tata Siriaco, que fundaram Tumajussara na Bahia, e mais tarde Tata Siriaco fundou no Rio de Janeiro o terreiro de Tumajussara, que dessa forma, ou dessa raiz, surgiram muitos outros terreiros. O Tata Bernardino, após ter feito sua obrigação com Maria Neném, ele fundou o terreiro Bate-Folha, na Bahia, que também transferiu também para o Rio de Janeiro. Angola também teve outras casas que também foram importantes, como o terreiro de Gomeia, fundado por senhor João Alves Torres Filhos, mais conhecido como Joãozinho da Gomeia. E finalizando essa pequena pesquisa, concluindo, o candomblé de Angola-Congo cresceu, expandiu muito nos séculos XVIII e se espalharam nas regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil. Zamina-Quatezá. Então, esse programa está para lá de especial.
Muito obrigada, Igbo Daniel, pela excelente reportagem que você nos trouxe. Muito rica e cheia de conteúdo. Parabéns. Ainjolaió, Omotie Fanfaraió. Trecho de um dos oriquis mais importantes e tradicionais do candomblé da nação Efã. Significa dance para a felicidade. Os filhos de Efã nasceram para a felicidade. Bom dia, Ekede Ana Paula e Bomi Anderson, a todos desta EBE e deste canal. Bom, como bem mencionamos pela senhora Ekede, muito pouco se sabe sobre esta nação. Não há muitos relatos biográficos, porém que transcendeu o tempo através da oralidade. Foi a grande história de Tio Firmo. Por volta de 1850, um tio africano conhecido como Baba Irufá, filho de Oxum, é iniciado para Ifá, portanto um babalaô, que no Brasil passou a chamar-se de José Firmo dos Santos, ou Tio Firmo. Juntamente com a princesa do Equiti Efum, de nome Adebolui, ou Maria Bernarda da Paixão, aqui batizada. Chegaram ao Brasil nas condições de escravo. Numa outra versão sobre a mesma história, conta-se junto a eles, também chegou em terras brasileiras, a filha carnal de Baba Irufá, a jovem Azica. Mesmo antes de serem libertos, já promoviam encontros e participavam de encontros, pois, seguindo os dogmas impostos pelos seus senhores, faziam parte da Irmandade da Igreja da Barroquinha, onde se reuniam os fundadores da Casa Branca do Engenho Velho. Segundo o relato das pessoas mais antigas, Maria Bernarda da Paixão era prima carnal da primeira Ialorixá da Casa Branca. Por volta de 1860, Tio Firmo e Maria Bernarda fundam o Axé Oloroquê na travessa Oloroquê, número 12, no Engenho Velho de Brotas, onde encontra-se até hoje, plantado ali, o Axé de Oxum, e assim nasce o Axé Ianguibá Oloroquê Ti Efon, ou simplesmente Ilê Oloroquê. E com isto, além de fundar uma casa, fundam também a nação Efon. Apesar da libertação dos escravos, a perseguição a cultos afros foi intensa, e conta-se que Tio Firmo foi preso por várias vezes. A árvore do Iroco, um dos símbolos da casa, foi plantado após a libertação dos escravos, mas bem no final do século XIX. Por volta de 1905, morre Tio Firmo, que ainda em vida já tinha passado a casa para Maria Bernarda, sendo ela a segunda pessoa a sentar-se como mãe da casa. Maria Violão iniciou várias pessoas, entre os quais podem citar Mãe Milu, que foi a Iá Quequerê do Axé, e a Matilde de Jagum, Babá Oluá, sua sucessora, a terceira mãe da casa. Crispina de Ogum, a quinta pessoa a governar o Axé, e muitos outros. Dentre eles, se destaca Cristóvão Lopes dos Anjos, de Ogum,
de Ogunjá, Pai Cristóvão, Axogum e também o Oloou do Ilê, e a quarta pessoa a governar, o Axé. Este tem um importante e fundamental papel na difusão da nação Efon em solos fluminenses em maio de 1950, no solo de Duque de Caxias. Pai Cristóvão planta talvez um dos maiores símbolos do axé Pantanal, a árvore orixá, ou orixá árvore. A árvore Iroko. E assim como Iroko, o Efon começa neste momento também fazer brotar as suas raízes no estado do Rio de Janeiro. Ao completar 7 anos de idade, sua neta Maria José Lopes dos Anjos inicia-se para o orixá Xangô. E já na sua iniciação é indicada como a futura sucessora do axé, hoje conhecida como Mãe Maria de Xangô. Esta grande Yalorixá vem mantendo seu papel como uma grande matriarca desta nação. E como isso, mantém até os dias atuais todo o ritual e tradição que atravessou o mar e veio enriquecer nossa pluralidade cultural. Ao que diz respeito aos fundamentos do sagrado, Mãe Maria faz questão de manter tradicionalmente o segredo, revelado somente àqueles que fazem parte daquela comunidade, respeitando sempre as orientações dos orixás. Muito interessante. Parabéns, irmã Rosana, pelo lindo e excelente trabalho. Só que ainda não acabou. O mais emocionante deixamos para o final. Depois dessa linda viagem por essas 3 nações, estamos chegando em casa. Conta para eles, mãe. Com muito prazer, filho. Candomblé, dos orixás da mitologia iorubá, a mais popular nação das religiões afrodescendentes no Brasil. E saudando a todos os ancestrais, com muito respeito, que nos permitiram chegar até aqui e que, imbuídos de alegria, responsabilidade, gratidão e determinação, daremos continuidade a essa linda religião. E agora, igualmente emocionado, eu vou chamar os nossos representantes, nosso Pejigã, Eduardo, Dudu e o pai Ogã, Maicon. É com vocês, meus queridos. Hoje nós vamos falar da origem do candomblé Queto, ou Alaquetu. Os grupos que falavam a língua iorubá, entre elas Dioió, Obeu-Putá, Ijexá, Ebá e Beni, vieram a constituir uma forma de culto, denominada de candomblé da nação Queto. Queto era uma cidade igual às demais. No Brasil, passou a designar o culto do candomblé da nação Queto, ou Alaquetu. Vocês sabiam que os iorubás são chamados de Nagô por chegarem ao Daomé de suas guerras enfarrapados, cheios de piolhos, famintos e doentes? Daí o antigo apelido de Anagô. Em Efon,
A palavra com o tempo se modificou e ficou Nagô. Passou a ser aceita pelos povos Yorubá no Brasil, para definir as suas origens e uma forma de culto. É importante falar que não existe nenhuma nação política denominada Nagô. Segundo conta a tradição oral, por volta da primeira metade do século XIX, 3 africanas da nação Nagô fundaram um terreiro de candomblé numa roça nos fundos da igreja da Barroquinha, em pleno centro da cidade. Os levantes de negros ocorridos naquele período desencadearam fortes repressões, fazendo com que as manifestações religiosas fossem perseguidas, e que a comunidade da Casa Branca transferisse o terreiro para o Engenho Velho, um subúrbio da cidade, em meados do século passado. O terreiro da Casa Branca é um exemplar típico do modelo básico Geis de Nagô, sendo o centro do culto religioso negro mais antigo que se tem notícia da Bahia e do Brasil, considerado assim a matriz da nação Nagô. É possível ligar suas origens à Casa Imperial dos Yorubás, representando um monumento onde sobrevive riquíssimas tradições de Oió e de Queto, testemunho da história de um povo. Ô Michel, você sabe a história da Casa Branca no alto da colina? É claro que sei, irmão. Vocês estão vendo aquela casa pequenina lá no alto da colina que eu mandei fazer. É essa, irmão? Não é essa não, meu irmão. Estou falando da Barroquinha. Claro que também essa eu conheço. O antropólogo Renato Silveira pesquisou e escreveu sobre o candomblé da Barroquinha, considerado o primeiro terreiro baiano de Queto. Sabe que esta comunidade foram fundadas por 3 negras africanas, cujos nomes delas são Iadetá, Iacalá e Anassô. De acordo com os pesquisadores, o candomblé da Barroquinha deu origem a 3 outros terreiros: Casa Branca do Engenho Velho, Candós e Ilhaxé Opó Alfonjá. Atualmente, não há nem vestígio do antigo candomblé da Barroquinha. Ainda assim, ele é um exemplo de resistência da nossa religião africana. Ele funcionava numa região central de Salvador, atrás da Nossa Senhora da Barroquinha. Ele foi reformado e hoje abriga o espaço cultural Barroquinha. O candomblé da Barroquinha é citado no documentário da Cidade das Mulheres, dirigido por Lázaro Faria. Motumbá, meus paisogãs, que lindo! Os parabéns. Pau para vocês. Então, Ebé, diariamente buscamos algo. Seja um emprego melhor, seja um relacionamento duradouro, seja amizades sinceras, ganhar mais dinheiro. E às vezes buscamos até mesmo pelo que nem sabemos, não é verdade? Mas a mensagem aqui hoje é: acredite em você. Encontre-se com você. Conecte-se com o seu ori, com a terra, com a água, com o ar, com as folhas, com todas as formas de vidas que existem no Aie. Olhem para os seus pés ao caminharem e acreditem na força que te move. Esses são pequenos atos indispensáveis para o entendimento do que seja a nossa religião. É isso mesmo, irmão Anderson. Movam-se, inspirados nas forças de Exu. Transformem, tendo Ogum como exemplo. Inspirem-se na justiça de Xangô em suas colocações. Sejam cuidadosos com vocês e com os outros, assim como é o Senhor da Terra, o Baluaê, para com os que são cobertos por suas palhas. Nutram com fartura de bons sentimentos, com a mesma intensidade que se clamam a fartura de Odé, de Oxóssi. Respeitem a natureza com a mesma veemência que se tem quando se solicita o despertar de Ossan ao macerar as ervas para o seu banho. E quando cansar? E quando errar? Permita-se a mudança, a transmutação. Percebam como é linda, rica e renovadora a energia de Oxumaré. Lutem por suas realizações com a mesma força e vontade que clamam por olhar. Mas tenham cautela
Inspire-se no mar, que apesar da notória força que nos brinda diuturnamente com sua magnitude, sabe recuar diuturnamente. Um delicioso balé de vai e vem, lindo e delicado como Iemanjá. Não deixem de ouvir as perguntas que os ventos trazem. E ao aguardar a resposta, eu sugiro que vão ao encontro delas. Lembre-se da sabedoria de Nanã nesse caminhar. Cultivem e vivam o amor. Sejam vida, refresco, brilho, fecundidade e renascimento. E se precisar, afogue, lave, limpe os maus pensamentos e sentimentos. Sintam Oxum, sejam um encanto de Logum. Tenham cuidado com o outro. Expanda-se como Euá. E quando deparar com a injustiça, revolte-se e lute como Obá. Tudo isso com a determinação, com a esperança, com a paciência, com a benevolência e renovação de Oxalá. E não se esqueçam, juntos precisamos pensar no futuro do candomblé. E como não existe futuro sem passado, fica aqui a nossa pequena homenagem a tantos que contribuíram e contribuem para a sobrevivência da nossa religião. Meu Mutumbá, Bobô, meu Mojubá, Bobô, Olorum Adupué, Axé. Primeiro que a maior felicidade da vida é quando você consegue escolher sua mãe de santo. Porque sua mãe biológica é porque é, né? E a mãe de orixá é você que escolhe. Você vai, olha pra cara dela e gosta ou não gosta, entendeu? Ou sente-se bem junto. E, então essa relação é criada naturalmente. Vai sendo criada então a função do filho de santo primeiro. Você tem que gostar, não é morrer de amores, porque ninguém morre de amores por ninguém. Mas é ter confiança, é aquela amizade de confiança, de saber que tem com quem contar. Tantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé, minha espada é orixá, tenho meu corpo fechado nas rezas do Jacutá. Eu caí, meu pai Ogum me levantou. Quando eu sofri, mamãe Oxum me amparou. Me vi perdido, Exu veio me guiar. Estava com fome, Oxóssi me ensinou a caçar. Fui humilhado e Xangô me defendeu. Fui perseguido, Oiá com os ventos me escondeu. Caí doente, Omulu quem me curou. Estava sujo, Iemanjá quem me banhou. Eu vi a morte, mas Nanã me afastou. Cuidou de mim e o meu pranto a secou. Desesperado vi minha fé vacilar. Fui renovado com as palavras de Oxalá. Se eu fosse só, já não estaria mais aqui. Meu orixá, quem me ajudou a persistir, na noite escura, nos caminhos me guiou. E na Umbanda eu retribuo seu amor.
Ele, quando criança, começou a apresentar doenças, principalmente de pele. Sua mãe, crente nas questões religiosas, pois sua avó era babá de Umbanda no bairro da Providência, o levou à consulta com um preto velho lá e escutou que o menino deveria ser levado a uma casa de candomblé. Relutante, a mãe, pelo seu preconceito à religião indicada, rendeu-se, levando-o assim em uma casa de Angola em Niterói. Lá, o seu fragmento ancestral se manifestou, indicando a sua iniciação, que aconteceu aos 12 anos de idade, levando o menino a iniciar sua trajetória no candomblé como Márcio de Jagum. Obedecendo aos mandos de sua mãe, dedicou-se aos estudos e, com o passar do tempo, foi buscar novamente a religiosidade, onde encontrou Pai Josemar de Ogum, e o retorno aconteceu, surgindo um grande amor e carinho entre pai e filho. Márcio de Jagum, cada vez mais empenhado com as causas religiosas, inaugurou seu ilê, aos 23 anos de iniciado, em Pedra de Guaratiba. Mas um AVC acometeu seu amado pai e, debilitado de saúde, lhe fez um convite: tocar o seu programa de rádio. Relutante, pois tinha em suas responsabilidades e atribuições o sacerdócio e a advocacia, aceitou, pois entendia que deveria dar continuidade ao legado do pai, criando assim o seu programa Ori. Mas 2 meses depois veio o inesperado, a morte de seu amado pai, em março de 2011. Com profunda tristeza, luto e exílio, toma a decisão em 2015 de procurar suas raízes, onde foi recebido por Babá PC do Ilê Axé Oxumaré. Com a orientação do já seu mais velho, retorna a seu sacerdócio e militância em prol do candomblé, onde despertou a aptidão de escrever. Criou várias obras de grande conhecimento e ajuda aos adeptos da religião. Ganhou notoriedade não só pelo escritor, mas pelo homem e o conjunto de sacerdote e humano de caráter e princípios limpos. E, como ele mesmo diz, o maior problema de nossa religião é a convivência entre pessoas, onde teve que aprender e compreender a natureza humana. Este é Márcio Righetti, ou melhor, este é o nosso pai, Márcio de Jagum. Benção. A descoberta do sacerdócio veio ainda na infância, quando o tranca-ruas de uma amiga da família avisou que um dia se tornaria pai de santo, e posteriormente quando o preto velho disse que raspar o coco ajudaria nos problemas de saúde que apresentava. O tempo se passou. O ano era 2001. Por um pedido feito pelas suas entidades, atendia na garagem da sua casa. Após seu preto velho, pai Roque, ir embora, recebeu um recado. Já estava na hora de abrir sua casa de santo. Saiu em busca de um terreno e já tinha em mente o que queria. Tinha que ser afastado da cidade, arborizado, sem vizinhos. Quem chegasse já saberia quem somos, que fosse espaçoso e que desse a possibilidade de crescer ainda mais. Enfim, o encontro ocorreu. Em dezembro de 2001, semana entre Natal e Ano Novo, com todas as imobiliárias fechadas. Nunca tinha pisado naquelas terras guaratibanas. Quis o destino que a garagem da sua casa, na Barra da Tijuca, desse lugar ao Ilê Axé Aê, ou Baluaê, em Pedra de Guaratiba. As primeiras atividades religiosas começaram ao longo de 2002. Com um barracão com terra batida, mas envolto de muito amor, foi feita uma fogueira de Xangô, um olubajé e uma festa de Erê. A implantação do axé foi feita por nosso amado avô Josemar em novembro do mesmo ano. Em janeiro de 2003, raspou sua primeira filha de santo. Ela foi iniciada para Oxumaré, mas não era só um, e sim 2. A mesma estava grávida. Depois disso, não parou mais, dando continuidade a uma linda caminhada. Oi, família! Agora nós vamos conhecer alguns dos muitos momentos que marcaram a história da nossa casa. Vambora?
Em 30 de 8 de 2003, ocorria um momento especial, a obrigação de 21 anos do Babá. Já em março de 2013, acabou o sufoco. Enfim, a perfuração do poço foi concluída e a água chegou. Epa, o mio! Em fevereiro de 2014, erguia-se o nosso muro, fruto de uma realização coletiva. E este é o nosso registro aproximado de ogãs e equedes confirmados, de iniciações e renovações de votos realizados e fundações de axé e axexês até este ano. E essas são algumas das ações sociais promovidas pela nossa casa. É isso, família. Axé! Águas de Oxalá, uma cerimônia anual dedicada a Oxalá. Suas funções se iniciam em uma sexta-feira no princípio do mês de janeiro, tendo seu fechamento marcado pela procissão, o pilão e uma cerimônia pública. As águas de Oxalá têm como objetivo a purificação da alma, a pureza de caráter, a abundância de água que fertilize o solo e favoreça o plantio. São novas colheitas, renovação, as águas novas. Trata-se de um ato de respeito, um pedido de perdão pelas injustiças ocorridas com Oxalá em sua visita ao reino de seu filho Xangô. Durante o período da cerimônia, os membros do terreiro se vestem de branco e cumprem os interditos de Oxalá, em respeito a essa divindade. O Olubajé, ou Banquete do Rei, é a cerimônia anual em homenagem ao Molu e Obaluayê. A cerimônia acontece ao longo de um mês, com preces e oferendas às divindades às segundas-feiras, com pedidos de saúde física, mental e espiritual, e tem seu rito de encerramento com uma cerimônia pública. O objetivo do ritual é o prolongamento da vida e trazer saúde a todos os participantes. A cerimônia rememora um Itã que narra uma festa no reino de Xangô, onde todos os orixás foram convidados, exceto o Molu. Havia uma certa restrição ao visual da divindade. Porém, o medo da possível fúria do Senhor da Terra e, como consequência, as doenças que poderiam acometer os orixás, faz com que esses vão até o reino de Omolu, levando suas comidas prediletas e ofereçam um banquete aos pés de Omolu como um pedido de desculpas. É esse ritual, banquete e pedido de perdão que reproduzimos anualmente no mês de agosto. Ipancã Exu é a imolação a Exu. Geralmente é realizada na primeira semana ou quinzena de janeiro e tem como objetivo de fortalecer essa energia renovadora para o início do ano. Acolá é a cerimônia de cura realizada na Sexta-feira Santa. Sua finalidade é proteger o nosso corpo. No corpo físico são feitas incisões com navalha e depois coloca-se os pós sagrados que entram na nossa corrente sanguínea e assim estabelecendo uma proteção ao nosso corpo físico.
Médium precoce, foi levado à Umbanda e aos 10 anos de idade foi iniciado no Candomblé. Profundo conhecedor das religiões de matriz africanas, teve uma vida de amores intensos, fama e principalmente amor aos orixás. Transitou pelas nações de Angola, Jeje e Queto, onde se encontrou. Esse cavalo do seu tranca-ruas é para nós muito mais do que o pai do nosso pai. Além de nosso avô, o ilustre mensageiro do Ogum é também nosso Essá. Seu retorno ao Orum ocorreu no dia 7 de março de 2011, numa segunda-feira de carnaval, em plena Praça do Rodo, em Pedra de Guaratiba. A tristeza logo se deu lugar às boas lembranças e ensinamentos que sobrevivem em cada gesto de cada membro do Ilê Axaiô Baluayê. Perdemos um ente que, mesmo para os que não o conheceram pessoalmente, era muito querido. Após se ancestralizar, Guncoacan, o guerreiro que venceu a morte, continua eterno em nossos corações. Prece a Ogum. Pai, que minhas palavras e pensamentos cheguem até vós em forma de prece e que sejam ouvidas. Que essa prece corra mundo e universo e chegue até os necessitados em forma de conforto para as suas dores. Que corra os 4 cantos da terra e chegue aos ouvidos dos meus inimigos em forma de brado e advertência de um filho de Ogum que sou e nada temo, pois sei que a covardia não muda o destino. Ogum, padroeiro dos agricultores e lavradores, fazei com que minhas ações sejam sempre férteis, como o trigo que cresce e alimenta a humanidade nas suas ceias espirituais, para que todos saibam que sou seu filho. Ogum, Senhor das estradas, fazei de mim um verdadeiro andarilho, e que eu seja sempre um fiel caminheiro e seguidor do seu exército, e que nas minhas caminhadas só haja vitória. E mesmo quando aparentemente derrotado, eu seja um vitorioso, pois nós, seus filhos, não conhecemos a derrota. Porque sendo o Senhor Deus da guerra, nós, vossos filhos, conhecemos a luta, como esta que travo agora, embora sabendo que é só o começo, mas tendo o Senhor como meu Pai, minha vitória é certa. Ogum, meu grande Pai e protetor, fazei com que meu dia de amanhã seja tão bom como o de hoje como o de ontem e o de hoje. Que minhas estradas sejam sempre abertas e no meu jardim só haja flores. Que meus pensamentos sejam sempre bons e que aqueles que procuram consigam sempre remédio para os seus males. Ogum, vencedor de demandas. Que todos aqueles que cruzarem a minha estrada, que cruzem com o propósito de engrandecer cada vez mais a ordem dos cavaleiros de Ogum. Pai, dai luz aos meus inimigos, pois se eles me perseguem, é porque vêm nas trevas, e na realidade só perseguem a luz que me deste. Senhor, me livrai das pragas, das doenças, da peste, do olho grande, da inveja, mentiras e vaidade, que só levam à destruição. Que todos aqueles que ouvirem esta prece e também aqueles que tiverem em seu poder estejam livres da maldade do mundo. Ogum, que eu possa sempre dizer para aqueles que me pedem a bênção: meu Pai te abençoe. Josemar de Ogum. A história da casa cujos cânticos encantaram Pierre Verger se confunde com a própria história de institucionalização do candomblé no Brasil. Babá Talabi adquire sua primeira propriedade para fins religiosos em 1836. Consagrado aos orixás Dadá e Ogodô e com as bênçãos de Oxumaré, nasceria em 1845 o Ilê Oxumaré Aracá Axé Ogodô.
Ao longo de sua história, a Casa de Oxumaré, como é conhecida até hoje, esteve sempre à frente do seu tempo. Serviu como confraria que estimulava a organização de negros libertos, lutou contra a escravidão, incentivou a independência financeira de seus membros, em especial as filhas de A Simplícia, que seguiam os passos de quituteira da matriarca. Desde 1991, Silvanilton da Encarnação da Mata, o Babá-PC, está no comando do Ilê Oxumaré Aracá Ogodô, cumprindo a profecia do Ogum de sua avó. Babá-PC ocupa com honras o posto antes ocupado também por Salacó, Mãe Cotinha de Euá e Maniuzete, fora as lideranças já citadas anteriormente. Conhecida pela Fundação Cultural Palmares como território cultural afro-brasileiro, tombada pelo patrimônio histórico e artístico e cultural da Bahia e do Brasil, a Casa de Oxumaré é um marco histórico das religiões de matrizes africanas e há quase 200 anos mantém vivas as tradições ancestrais, como observaremos na sequência. Rumbê. As condutas e os protocolos comportamentais de alcance pessoal e também coletivo. A partir desses conceitos se estabelece uma educação de axé. Vou falar alguns tópicos do Rumbê. Ceder o lugar e a vez aos mais velhos. Lembrar que os mais velhos devem dar exemplos positivos aos mais novos. Lembrar que os mais novos devem respeitar e proteger e ajudar os mais velhos. Pedir licença antes de entrar em todos os ambientes. Jamais questionar ou afrontar a autoridade do babalorixá ou de qualquer detentor de cargo hierárquico. Somente mulheres poderão carregar as esteiras rituais. Não olhar diretamente nos olhos dos mais velhos durante uma conversa. Ao falar com os mais velhos, abaixar-se em sinal de respeito. Procurar dormir no terreiro nas vésperas das cerimônias. Permanecer no terreiro em resguardo enquanto seu orixá estiver no orô. Manter a abstinência de sexo e bebidas alcoólicas ao menos 24 horas antes das obrigações rituais. Não sentar na mesma altura do sacerdote ou de portadores de cargos hierárquicos que correspondem à alta cúpula do terreiro. Observar que o uso de cadeiras é exclusivo dos portadores de cargos hierárquicos. Observar que o uso de bancos de madeira e de esteiras incumbe aos neófitos e aos mais membros da comunidade. O assento nas extremidades da mesa são reservados única e exclusivamente aos babalorixás. Sempre que o babalorixá adentrar no mesmo ambiente em que um membro da comunidade esteja sentado, este deve levantar-se em sinal de respeito, voltando a sentar apenas com a anuência do sacerdote. Jamais um mais jovem senta enquanto seu mais velho estiver em pé. Levantar-se em sinal de respeito sempre que o orixá patrono do terreiro esteja sendo louvado através de rezas e cânticos. O orixá para qual foi iniciado esteja sendo louvado através de cânticos. O orixá do babalorixá esteja sendo louvado através de rezas e cânticos. O babalorixá adentre no terreiro. Sempre que o babalorixá estiver dançando, deve ser, sendo Iaô ou Abian, ficar de joelhos e erguer as mãos em sinal de respeito, sendo Ebome, Ogã ou Eked, curvar-se levemente e erguer a mão direita em sinal de respeito. Sempre reverenciar o título de pessoas, sendo Iaô ou Abian, ficar de joelhos e erguer as mãos em sinal de respeito, sendo Ebome, Ogã ou Eked, curvar-se levemente e erguer a mão direita em sinal de respeito. Sempre reverenciar o título de pessoas que formos chamar ou referir. Diante dos mais velhos, em sinal de respeito, deve ser ouvir mais do que falar. Abaixar-se para servir ou para conversar com os mais velhos. Estar sempre disposto a
disposto e atento para ouvir ensinamentos emanados dos mais velhos, ainda que já os conheça. Sempre após ouvir algum ensinamento emanado de um mais velho, pedir sua bênção. As refeições servir primeiro aos mais velhos ou esperar que eles se sirvam antes. Deve-se curvar ao passar perante o axé das divindades de pessoas mais velhas, em respeito à sua sabedoria e ancestralidade. Ao entrar em um ambiente, independente de posto hierárquico ou idade de santo, deve-se pedir licença e aguardar a permissão. Não se deve ficar ouvindo a conversa de mais velhos, nem interromper mais velhos, ainda que já os conheça. Sempre após ouvir algum ensinamento emanado de um mais velho, pedir sua bênção. As refeições servir primeiro aos mais velhos ou esperar que eles se sirvam antes. Deve-se curvar ao passar perante o axé das divindades de pessoas mais velhas, em respeito à sua sabedoria e ancestralidade. Ao entrar em um ambiente, independente de posto hierárquico ou idade de santo, deve-se pedir licença e aguardar a permissão. Não se deve ficar ouvindo a conversa de mais velhos, nem interrompê-los. Quando houver a necessidade de interromper a conversa de pessoas mais velhas, independente de cargo, deve-se pedir licença e aguardar a permissão. Dando continuidade ao código de conduta, evitar a inércia na vida profana e religiosa. Jamais negar água e comida a quem tiver necessidade. Jamais se apropriar do que não lhe pertence. Manter os segredos que lhe são confiados. Evitar gastar todos os recursos provenientes do seu trabalho. Não mutilar seu corpo. Não fazer tatuagem sem consulta prévia ao oráculo. Procurar levantar cedo ou antes do sol esquentar. Ao sair de casa, jogar água na rua para refrescar os caminhos a serem trilhados. Nunca sentar de costas para a rua. Não dormir em decúbito dorsal, ou seja, de barriga para cima, e nem com as mãos no peito. Somente acordar as pessoas tocando levemente na sola dos seus pés. Manter a boa conduta religiosa e o cumprimento do rumbê, dentro ou fora do terreiro. Jamais caluniar, difamar ou promover intriga. Não promover o ódio, a vingança, o rancor, a inimizade, nem o afastamento entre as pessoas. Não comer em panelas. Pensar antes de falar. Procurar sempre dar exemplos positivos em todos os aspectos da sua vida, seja no campo amoroso, profissional, pessoal. Não andar arrastando chinelos ou quaisquer outros calçados. Jamais descumprir os tabus ou interditos constantes do seu resguardo. Não deixar roupa no varal à noite. Não colher plantas ou folhas rituais à noite. Não entrar nos ambientes através da janela. Não entregar objetos pontiagudos diretamente nas mãos das pessoas. Não pisar calçado nas esteiras rituais. Não entrar calçado nos templos dos orixás. Aos iaôs e abiãs é vedado visitar qualquer terreiro, sem prévio consentimento do seu sacerdote. Observar que não existe orixá melhor ou pior e, portanto, independentemente do tempo de iniciação de seus adeptos, devemos reconhecer a todos igualmente como divindades. Não devemos usar aparelhos celulares, nem câmeras fotográficas, nem gravadores ou mesmo filmadores durante os rituais religiosos. Observar que todos os ensinamentos devem acontecer no tempo apropriado. Tenha paciência. Manter os orixás de suas divindades sempre limpos, asseados e com as quartinhas providas de água. Cuidar do seu terreiro como se fosse uma extensão da sua própria casa. Oloruma do pé. Bom dia, irmãos. Benção a todos. Hoje irei falar o que se deve fazer ao chegar no terreiro. É um ritual longo, mas necessário. Primeiramente,
Ao chegar no terreiro, deve-se limpar os calçados antes de entrar, pedir licença ao Exu e despachar a rua com água. Em seguida, retirar maquiagens, bonés e piercings. Purificar o espírito e o corpo com amor. Não falar palavras de baixo escalão e não falar alto. Não se esquecer de purificar sua boca. Fazer o uso das roupas de rituais adequadas. Usar seu ileque. Saudar as divindades do terreiro. Saudar os nossos sacerdotes ou sacerdotisas se estiver visitando outro terreiro. Trocar a bênção com os membros presentes no terreiro. Saudar as pessoas que não fazem parte da comunidade com educação. Considerar-se que cada pessoa que chegar cumprimente a outra que estiver presente, independentemente do título hierárquico ou tempo de iniciação. Levar seu próprio prato ou caneca e lençóis de cama. Cooperar com o trabalho. Evitar comentários que desabomem o terreiro e outros membros. Evitar relacionamentos com membros da comunidade e visitantes. Não fazer e nem trocar carícias. Durante os ritos, não fazer uso das bebidas alcoólicas e entorpecentes. Manter as coisas em ordem, se responsabilizar e consertar tudo que tenha quebrado, arrumar tudo que tenha desarrumado. Pessoas de qualquer sexo que sejam de divindades masculinas devem portar os donos discretos. É vedado o uso de brincos e piercings nos órgãos. Não assoviar e não entrar no terreiro com roupas inadequadas. As roupas inadequadas são roupas pretas, decotadas, curtas, transparentes e fantasiosas. E por final, não participar de rituais se não for convidado. Tchau.